Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa leitura. Vamos falar agora da tua palavra. Pessoas vieram de longe, Pai. Pessoas aqui vieram de Guarulhos, vieram de Perus, vieram de outras cidades, de São Miguel Paulista. Senhor, não vieram aqui para terem um momento alegre como um entretenimento, mas vieram aqui para ouvir a tua palavra. Nós saímos das nossas casas para ouvirmos a tua palavra. Fale conosco, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vivemos numa época estranha. Uma época esquisita. Eu acho que são os melhores adjetivos que eu poderia colocar. Uma época meio sem pé e sem cabeça. Em muitos aspectos, mas eu quero me focar no aspecto do que esse texto me faz pensar. Antigamente, há 1000 anos atrás, ou mais de 1000 anos, há 2000 anos, por que não dizer há 3000 anos atrás, as pessoas eram respeitadas por aquilo que elas eram. Seja pelos seus valores morais, valor cultural, tradições. As pessoas, antigamente, eram respeitadas por aquilo que elas eram. Simplesmente o fato de um pai de família ser digno, ele era respeitado simplesmente porque ele era digno. Ele era respeitado na sua família, com seus amigos. Depois de alguns anos, com a vinda do capitalismo, lá para o século, não sou muito craque nisso, mas vamos dizer século XV, XVI, não o capitalismo, mas o mercantilismo, que depois virou capitalismo, os valores mudaram. As pessoas começaram a ser respeitadas por aquilo que elas tinham. Então, se eu tenho posse, eu tenho respeito. Se eu tenho dinheiro, eu tenho respeito. Se eu tenho casa, se eu tenho posição social, eu tenho respeito. Se eu não tiver essas coisas, eu não sou respeitado na sociedade que eu vivo. Diferente do primeiro momento. Um pai de família não precisava ser rico. A dignidade dele já fazia com que as pessoas o respeitassem. Agora, nos nossos dias, é o que eu acho mais interessante e triste. As pessoas não estão sendo mais respeitadas por aquilo que elas são, nem por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas aparentam ter. Eu não preciso ser rico, mas eu tenho que mostrar que eu sou rico para ganhar algum respaldo. E essa linha de raciocínio é muito próximo do texto que a gente acabou de ler e a gente vai estudar.
É muito importante você ficar com a tua Bíblia aberta. Se você fechou, não tem problema. Guardai-vos a fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Primeiro, Jesus aqui ele não está criticando a atitude de praticar boas obras. No caso aqui, dar esmolas. Você não pode pensar somente naquela esmola, mas se você vê no grego, aqui no original, são obras de justiça. Fazer o bem para a pessoa, visitar alguma pessoa no hospital, ou ajudar um morador de rua. Entra, pelo grego aqui, a gente pode entender que entra vários aspectos de ajuda ao próximo. E aqui Jesus não está criticando a atitude de praticar essas boas obras, mas ele está criticando a motivação errada em praticar essas obras. É como se Jesus estivesse falando: ok, vocês querem fazer boas obras? Façam, mas desde que o objetivo não seja de impressionar as pessoas, nem impressionar o pastor, nem impressionar a igreja. Se vocês fizerem atitudes nobres com a motivação errada, vocês podem até receber elogios dos homens, mas não vão receber elogios de Deus. O texto continua: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Quando vocês forem fazer o bem, não coloque a boca no trombone, que na verdade é o nosso linguajar, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: discípulos, igrejas, meus filhos e filhas, por mais que seja nobre e importante a prática das boas obras, esse modelo farisaico hipócrita é modelo que vocês não devem seguir. Quando os fariseus faziam alguma atitude nobre, eles faziam porque sentiam a necessidade de contar para as pessoas que eles eram nobres. Olha isso. Eles eram meio que viciados naquilo que os homens falavam deles. Quando os fariseus faziam algumas atitudes nobres, eles faziam porque sentiam a necessidade de serem glorificados pelos homens. Está em uma das traduções. Eles precisavam ser glorificados através das suas boas obras. É por isso que eles faziam boas obras. Para que no meio da rua, ali vai alguém que faz uma boa obra, e eles se enchiam de ego. Coloquei hoje uma frase no Facebook, pensando nesse texto, que diz assim: quando temos a necessidade do aplauso alheio, já está mais do que na hora de revermos as nossas motivações. Se as nossas atitudes estão dependentes daquilo que os outros vão achar, ou daquilo que os outros vão nos aplaudir, é porque a gente está no centro, não da vontade de Deus, mas no centro do nosso ego. Conselho de Jesus: quando, pois, deres esmolas, ou fazer o bem, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mas ele termina: em verdade vos digo que estes que fazem isso, que querem aplausos dos homens, já receberam o seu galardão. Eu fiquei pensando, mas que galardão é esse que eles recebem? Qual era o galardão desses fariseus hipócritas quando eles faziam essas boas obras, já que o coração de Deus eles não agradavam? Eles tinham reconhecimento humano, eles tinham reconhecimento da sociedade, eles tinham reconhecimento das sinagogas judaicas. É como eu disse, quando eles faziam boas obras, eles não faziam porque queriam fazer, ou porque eles sentiam a necessidade. É porque para ganhar moral dentro da sinagoga, eles precisavam fazer aquilo. É a mesma coisa,
para o irmão Dário ganhar moral comigo, ele tinha que limpar a igreja todo dia. Aí sim eu ia dar moral. Então o irmão Dário não fazia para Deus, fazia para mim. Jesus vem falar o jeito que as boas obras precisam ser feitas e com quais motivações. Ele diz assim: mas quando tu deres esmola, ou for fazer algum bem, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Aleluia. Algumas perguntas que o Espírito Santo, através do texto, me fez pensar e refletir. Como estão as motivações da minha vida religiosa? Como estão as motivações na minha vida cristã? Será que eu tenho preferido um evangelho cheio de holofotes, ou um evangelho simples e ingênuo que trabalha nos bastidores? Qual evangelho que eu quero? É um evangelho do ego, ou um evangelho do negue-se a si mesmo? Nós vemos aqui os hipócritas fariseus com atitudes tão baixas. Mas será que às vezes não colocamos a nossa vida religiosa no piloto automático e também não nos perdemos em algumas motivações da caminhada cristã? Eles faziam caridade não porque eles eram caridosos, mas porque eles precisavam representar para as pessoas que eles eram caridosos. Eles queriam reconhecimento humano, eles queriam galardão humano, eles queriam os aplausos humanos. Irmãos e irmãs que vieram aqui, qual é o galardão que nós queremos? Qual é o reconhecimento que nós queremos? O reconhecimento de Deus ou o reconhecimento dos homens? Não, a gente quer o galardão de Deus ou o galardão dos homens? Olha que Paulo escreve em Gálatas: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se eu quero agradar o Luiz em prioridade mais do que a Deus, eu não vou conseguir agradar a Deus. Mas se eu quero agradar a Deus, eu consigo agradar o Luiz a longo prazo. Se eu fico na fissura de querer agradar o Luiz, um dia eu agrado, mas outro dia ele acorda virado e eu não vou conseguir mais agradar ele. No reino de Deus eu não tenho que me importar se as pessoas vão me aceitar. No reino de Deus eu não tenho que me importar se as pessoas vão elevar minha autoestima. No reino de Deus e numa igreja eu não tenho que me importar se as pessoas vão massagear o meu ego. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem sobreviver em uma comunidade cristã. Esse tipo de pessoa depende sempre de um tapa nas costas para prosseguir no ministério. Qualquer oposição ou confronto dentro da igreja já é motivo para sair da igreja. Quantos conhecem irmãos e irmãs assim? Precisa todo dia falar: você é importante, você é importante. Você quer mais atitude importante do que Cristo morrer na cruz por nós? Até quando a gente vai ser crente mimado, achando que existe só duas pessoas no mundo, eu e Deus? Que se dane o resto. O importante é que as pessoas me lembrem na oração. O importante é que as pessoas me lembrem. E a gente não lembra de ninguém nas nossas orações. As pessoas querem ser aceitas do jeito que elas são. Não querem ser mais confrontadas. As pessoas querem satisfazer o ego delas. E pior, para esse tipo de pessoa receber elogio, ela tem que fazer aquilo que ela não é. Olha que interessante isso. Exemplo, eu sou zero à esquerda. E aí eu percebo que eu não vejo as pessoas me elogiarem. Aí eu tenho que colocar uma capa.
talvez a capa de um carro zero. Se eu aparecer com um carro zero na igreja, as pessoas vão me respeitar melhor. Se eu mostrar que a minha oferta é maior, que a minha esmola é maior, aí as pessoas vão me respeitar, e a pessoa vive numa mentira. O hipócrita é isso. O hipócrita é aquele que é fingido. Ele não age de acordo com as ideias que demonstra ter. Fico imaginando a cabeça de uma pessoa que mantém 24 horas uma aparência que não tem. Ela vive num mundinho que não é dela para representar aquilo que ela não é. Essa é a grande característica da nossa sociedade. Pessoas que têm uma Audi, pessoas que têm um BMW, mas com um carnê de 80 folhas para pagar. Como chama isso? Um carnê de 80 prestações para pagar. Mas não, ele está com a Audi. Ele precisa viver com esse ego. Não tem dinheiro para colocar gasolina. O infeliz. Mas ele precisa colocar a capa dele. E se eu chegar com uma Audi na frente da igreja, o pastor vai me consagrar evangelista. Não vai precisar nem passar pelo diaconato. Mas infelizmente essa é a realidade de muitas igrejas. Infelizmente, pastores e mais pastores, consagrando pastores, não pela sua essência na vida pastoral, mas porque são os melhores dizimistas, são os melhores esmoleiros. Ouça como Jesus termina esse texto a respeito de fazer boas ações. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Em outras palavras, tira a máscara quando você for fazer o bem. É muito forte. Quando eu leio esse versículo da mão direita para a mão esquerda, eu penso na maturidade cristã. Fazer boas obras não pode ser uma coisa pensada e maquinada na nossa cabeça. Mão esquerda, hoje eu vou fazer o bem, mão direita. É mesmo? Não, sou eu que vou fazer. Não. Quando as nossas boas obras estiverem associadas nas motivações certas e sem hipocrisia, as nossas práticas serão naturais. Quando você vê, tua mão direita já fez aquilo que devia ter feito, a mão esquerda, perdi alguma coisa. Não seremos mais hipócritas, mas sinceros com a gente mesmo e com o nosso próximo. Você não precisa... esses dias, uma pessoa ligou e falou assim, pastor, eu estou passando um momento triste, mas eu tenho vergonha de chorar. Eu falei, não, se o momento é de tristeza, é momento de chorar. Pessoas que vestem uma coisa que não são, não por maldade, mas parece que tem que parecer forte. Digo fraco, eu sou forte. E aí pega uns textos sem contexto e arranja pretexto que a Bíblia não fala. Não, quando o salmista estava triste, ele chorava. Quando o salmista estava em amargura, ele disse, por favor, me tira desse saco de lodo. A gente não precisa inventar papel com Deus. Se o momento é de choro, chora. Se o momento é de riso, ri. Se o momento é de um fusquinha meia-meia, vem com orgulho. Se o momento é de uma BMW, venha com orgulho. Se o momento é do auge da tua vida financeira, venha com orgulho, no bom sentido da palavra. Agora, se o momento é de desemprego, não coloque máscara. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente ser o pregador que você não é. Não tente ser o cantor que você não é. Não tente ser o crente que você não é. Não tente ser o obreiro que você não é. Não, meus irmãos, é muito maquinado. O nosso grande espectador não deve ser os homens, mas o Senhor. A nossa preocupação não pode estar na plateia, mas no dono da plateia. As pessoas são muito volúveis. Um dia elas nos aplaudem, outro dia elas nos criticam.
O ser humano é assim, é impossível agradar a todos. Por isso que eu não posso viver querendo agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, fazer média com... Eu não estou falando de ser mal educado. A coisa é totalmente diferente. Tem crente, eu sou assim, eu vou morrer assim. O cara parece um azedo. Nasceu o filho dele, tem cara de uva azeda. Morreu, a cara é a mesma. Foi batizado com o Espírito Santo, é a mesma cara. Batizou o filho, é a mesma cara. O sangue de Jesus tem poder. A alegria do Senhor aformoseia o rosto. Eu não estou falando de submissão pastoral. Mas eu estou falando que a gente não pode ter esse vício de querer agradar todo mundo. Senão a gente não vai agradar a ninguém. Eu louvo a Deus porque Deus, volta lá no começo da mensagem, como eu acho estranho esse movimento da sociedade. Mas Jesus, ele trabalha no oposto. Ele não nos ama por aquilo que aparentamos ter ou ser. Ele não nos ama por aquilo que temos, mas Ele nos ama por aquilo que somos. Diferente dos valores aí do mundo. Você está se afundando na cocaína, Ele te ama X. Você é o apóstolo do momento, ama X. Se é um baterista, te ama X. É um cantor, ele te ama X. Se é o pregador da noite, é X. Se é o pecador da noite, ele te ama X. Isso se chama graça. Isso não é favor merecido, é favor imerecido. Percebe que o filho saiu da casa, mas ele não deixou de ser filho. Eu acho fantástico isso. Ele mesmo falou: eu não quero ser tratado como filho, me trata como jornaleiro. Mas o pai disse, em outras palavras: quem é filho é filho. Eu te amo, não é porque você foi procurar a vida lá fora e se decepcionou. Eu te amo porque eu te amo. Oh, porque Jesus me ama. Uma pergunta, aí a afirmação: eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois desejas-te. Alguém pode responder por que Jesus nos ama? A gente sendo hipócrita não sendo, a gente usando máscara não usando, a gente tendo um carro zero, um apartamento zero, Ele nos ama de qualquer jeito. Alguém pode me responder por que Ele me ama? Alguém pode responder por que tanto amor? Se Ele nos ama sem máscaras, para que a gente precisa colocar máscara? Para quem mais a gente precisa agradar? Ah, irmãos, uma igreja menos hipócrita, uma igreja mais sadia. Eu não sei porque eu estou pregando isso, não que eu acho vocês hipócritas, tomara que vocês me achem hipócrita também. Mas essa palavra eu acho que é aqui primeiro, acho não. Que possamos a cada dia abandonar as nossas voluntárias e involuntárias hipocrisias. Que o nosso discurso seja assinado por nossas práticas. Que na ADAI, que na nossa igreja possamos valorizar as obras dos bastidores e menos as obras recheadas de holofotes. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ó, quer ser produtivo? Trabalha nos bastidores. Deixa eu te falar uma coisa, fala para ele, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o pastor não vai ver, mas o pastor dos pastores, ele vê.
Eu se fosse você, se você é pentecostal, dá um glória a Deus mais forte. O culto de quinta-feira aqui à tarde, o culto que é pouco valorizado, mas através desse culto, tem uns 3, 4 aí, que estão na igreja por causa desses cultos, passaram aí pela porta, falaram: aqui é uma casa de oração, entraram, aceitaram Jesus, voltaram. É assim que é a obra da igreja, é assim que é a obra do reino. Os maiores têm seus menores, os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Talvez o meu lugar no céu seja por último. E a irmãzinha de coque, que nunca pregou na vida, aquela que acha que ainda, mas ela tem a tradição dela, e a gente tem que respeitar. Ela usa o coquezinho, porque antes era assim, era símbolo de santidade para a mulher. Usava a sainha. Mas ela só orava na igreja. Só orava? Só orava na igreja? Que em cada gesto bom ao próximo, possamos acreditar que é para o próprio Deus que estamos fazendo. Eu não acho que você não entendeu. Cada vez que eu ajudo alguém nos bastidores, eu estou fazendo para o próprio Deus. Tem base bíblica para isso? Se tenho. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestis-me. Adoeci e visitastes. Português. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, com R maiúsculo, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As mais belas e nobres obras que podemos fazer não são aquelas que a maioria das pessoas não vê, mas que Deus vê. Que essa seja a nossa motivação, seja nas caridades, seja no amor ao próximo, seja em cada atitude, seja numa oferta, seja no dízimo, seja no louvor, seja na adoração. Qual é a tua motivação? Você quer estar aqui para quê? Você quer cantar no louvor para quê? Você quer trabalhar no som para quê? Você quer fazer teatro para quê? Qual é? É nobre? É. Mas se tiver com a motivação errada, você pode até receber elogios dos homens, mas de Deus, nananina não. 2 pilares sustentam a motivação de um crente. Rodrigo, eu preciso entender qual deve ser a minha motivação. Se resume em 2 pilares. Ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Vida cristã é uma vida de uma moeda que tem 2 caras. Tenta dar para alguém do banco uma moeda de R$1, sendo que uma parte está raspada. Vê se ele recebe. Perdeu o valor. Assim é a vida cristã. Se amamos a Deus e não amamos o próximo, não vale nada. Também se amamos o próximo e não amamos a Deus, também não vale nada.
Que o símbolo da cruz seja o símbolo da nossa vida. Vertical, homem, Deus, e horizontal. Que a nossa vida não seja uma vida de monge, uma vida onde a gente só olha para o céu. Essa é a grande crítica do Lutero. Essas foram as grandes críticas dos reformadores. Essa foi a grande crítica dos jesuítas, tão criticados pelos evangélicos. Mas eles chegaram na Igreja Católica antes mesmo do Lutero, ou talvez no momento lá do Lutero, não influenciados pelo Lutero, mas eles chegaram para o Papa e disse o seguinte: ô Papa, a nossa igreja não pode ser aqui, a nossa igreja é o resto do mundo. Que depois John Wesley deu um Ctrl+C e Ctrl+V e disse: a minha paróquia não é Inglaterra, a minha paróquia é o mundo. Porque ele tinha a conotação que ficar dentro de um convento não muda o mundo, só aumenta a espiritualidade, mas é uma espiritualidade vertical apenas. Jejua, ora, se consagra, fala em línguas, mas não tem caridade, não sabe que abraçar o próximo. Não, a igreja evangélica que o mundo está esperando é uma igreja que adora, que faz culto, que fala em línguas estranhas. Sim, mas é uma igreja que funda alguma coisa nesse Heliópolis para as crianças. É uma igreja que vai até as ruas e dá de comer para quem está precisando. Esse é o sonho de igreja que a gente precisa ter. É uma igreja não hipócrita, que prega muita coisa, mas não faz nada. É uma igreja que prega, mas que o reconhecimento da firma são as próprias atitudes da igreja.